Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de função exponencial. E essa função ela é muito importante, ainda mais que nós estamos vivendo nessa pandemia, né? E a propagação desse vírus é exatamente o que? Uma função exponencial, tá? Mais à frente eu vou falar sobre o corona, tá ok? Mas vamos agora definir e entender uma função exponencial. É toda função real de variável real da forma a elevado a x, com o a sendo um número maior do que zero e diferente de 1. Por que tem que ser maior do que zero? Porque o domínio dessa função é real. Então, por exemplo, o x não poderia ser igual a meio se a base fosse negativa, porque aí teríamos raiz quadrada de um número negativo, ok? E também a base não pode ser igual a 1, porque se for igual a 1, a 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre igual a 1. E aí nós teríamos uma função constante e não uma função exponencial. Coloquei alguns exemplos aí embaixo, aí, ó, por exemplo, 3 elevado a x, 1 quarto elevado a x, ou seja, a base pode ser qualquer número maior do que zero e diferente de 1. Beleza, gente? Vamos ver o gráfico dessa função. Nós temos esse gráfico aí que eu peguei, por exemplo, a função 3 elevado a x e fui atribuindo valores a x e calculando a sua respectiva imagem, ok? E fui colocando esses pontos no plano cartesiano e obtive esse gráfico, ok? O outro gráfico, por exemplo, fosse meio elevado a x, também fui atribuindo valores a x e calculando as respectivas imagens e coloquei no gráfico. Se vocês observarem, ó, no primeiro gráfico, voltei nele aí a imagem, veja, à medida que eu vou aumentando o valor de x, a imagem também vai aumentando. Isso significa que essa função ela é o que? Crescente. Já no segundo gráfico, à medida que eu vou aumentando o valor de x, a imagem ela vai o que? Diminuindo. Então, neste caso, ela é decrescente. Aí nós podemos concluir o seguinte: se a base da exponencial for maior do que 1, a função ela é o quê? Crescente. E se a base tiver entre 0 e 1, a função ela vai ser o quê? Decrescente. Então, para saber se é crescente ou decrescente, basta eu olhar a base da exponencial. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos fazer algumas considerações sobre o gráfico da função exponencial. Primeiro, trata-se de uma função injetora, porque para valores distintos do domínio, a gente também vai ter imagens distintas, ok? Então a função ela é o que? Injetora. O domínio da função é sempre o conjunto dos reais. Essa curva ela está acima do eixo das abscissas. A curva que eu falo é a elevado a x, ok? Ela está sempre acima do eixo das abscissas. Isso significa que ela não tem raiz, ok? Ou seja, não intercepta o eixo x. Portanto, a imagem dela é sempre os reais do que? Positivo, ok? A curva sempre, independente da base, for maior do que 0, maior do que 1, perdão, ou tiver entre 0 e 1, sempre ela vai passar pelo ponto 0, ok? Vou ficar por aqui e depois eu mando para vocês aí mais aí alguns exercícios resolvidos para a gente entender um pouquinho mais de função.